Olá, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana. Nós estamos no ar com o programa Nosso Tempo e eu quero mostrar para você hoje o poder do perdão, a história dessa pessoa e o que ela viveu. Preste bem atenção. O meu maior inimigo estava dentro da minha própria casa. Quem era para ser o meu herói se tornou um grande vilão. E a única saída que eu via era acabar com tudo. Minha mãe era espírita. Minha mãe, ela recebia os encostos dentro de casa e por diversas vezes o meu pai a agredia por não saber conduzir aquela situação. E ele também era alcoólatra, então ele bebia muito. E eu, com 12 anos de idade, fui abusada pelo meu pai. E no momento, inclusive, em que ele tentou começar a abusar de mim, eu gritei pela minha mãe. Ele ameaçou ela e falou para ela assim que se ela contasse para alguém que ele tinha tentado mexer comigo, que ele ia matar ela. E ela simplesmente se calou. E aí eu falei: mãe, se a senhora não vai me ajudar, então eu vou fugir de casa. Eu com 12 anos, eu fugi de casa e fui morar na rua. Procurava as coisas do lixo para comer, porém eu dormia debaixo de uma árvore. Depois disso, eu conheci um rapaz e ele me ofereceu ajuda. Me levou para morar na casa dele e me relacionei com ele, tive a primeira filha. E no resguardo dessa primeira filha, tomando medicamento para não engravidar mais, porque eu não queria, né? E eu tinha também um certo medo. Aí eu engravidei da segunda. Aí eu comecei a seguir ele, descobri que ele era traficante. Eu já vinha desde lá de trás uma depressão por conta da situação vivida com meu pai desde a infância. Então eu resolvi me separar. Voltei para a casa do meu pai. Aí um certo dia eu consegui uma vaga de emprego numa panificadora. E quando eu cheguei em casa, antes mesmo de descer do ônibus, eu vi a porta da minha casa cheia de viatura. E quando eu desci do ônibus, eu olhei diversos policiais ali me impedindo de entrar, porém, pessoas do conselho tutelar me trazendo as crianças. As minhas 2 meninas. E meu pai tinha acabado de abusar delas. E aí o meu pai, ele foi preso. De imediatamente, o pensamento que vinha na minha cabeça era: poxa, agora ele vai passar o que eu passei, ele vai passar frio, ele vai tomar banho gelado. Só que minha vontade não foi realizada, porque depois de um período meu pai foi solto. E um certo dia eu chegando do trabalho, eu escutei uns gritos. E aí quando a gente subiu as escadas, eu não deu tempo, porque desculpa. Ela desceu a escada toda ensanguentada, rolando. E eu olhei pra cima da escada e eu falei assim: "O que você fez com a minha mãe?" Ele riu e eu fui pro hospital. Minha mãe teve um tumor no cérebro e veio a falecer por espancamento dele. A minha depressão piorou. Tentei me matar, pensei em me jogar na frente de uma carreta. Só que no momento em que eu fui pra tentar me jogar na frente de uma carreta, apareceu uma pessoa e falou pra mim: "Não faz isso". Depois desse período, eu estava no quarto, dobrando umas roupas, e eu senti uma dor muito forte no peito. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou pra mim, e quando ele fez o raio-x, eu tinha acabado de ter um derrame no pulmão esquerdo. Eu entrei em coma. E eu escutei o médico falar pra enfermeira, ele falou assim: "A moça do leito 17, que era eu, como que ela tá?" A enfermeira falou assim: "Doutor, não melhorou." Ele falou assim: "Se até às 14h30 de amanhã ela não der sinal nenhum, o jeito vai ser desligar os aparelhos dela, porque essa infecção no hospital aí, a gente precisa liberar todo mundo." E ali eu pensei assim: pronto, Deus,
se você existe, me tira daqui com vida. E ali eu apaguei. Eu, literalmente, eu acho que eu entrei em coma. Dentro de mim, eu dormi, eu não vi mais nada. Quando foi no dia seguinte, às 14h30, que foi o momento em que a enfermeira ela ia desligar os aparelhos, eu acordei. Então ali, eu falei assim, eu pensei, né, porque eu ainda não conseguia falar, mas eu pensei assim, poxa, Deus existe. Aí foi aonde, com 7 dias, eu tive altas do hospital. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha um rapaz. Ele virou para mim e falou assim: eu não te conheço, mas o Deus que está dentro de mim, ele te conhece. E todo esse sofrimento que você está tendo pode ter um ponto final. Eu vou te convidar para ir na igreja. Aí eu falei assim: ah, é legal, que igreja? Ele falou assim: não importa a placa. O que importa é que o meu Deus vai estar te esperando lá no altar. Eu falei assim: eu aceito. Eu quero. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, totalmente traumatizada, com complexo. E foi indo, durante 2 meses eu decidi me batizar nas águas. E quando eu saí do batistério, eu falei, agora pronto, eu já não sou mais aquela pessoa de antes. Não tomava mais remédio, a depressão sumiu. Todos os traumas, terminou, acabou. Mas não era o suficiente, né? Eu estava feliz, totalmente curada, porém o pastor, um certo dia, ele veio com uma palavra falando sobre perdão. Ali eu falei, agora pronto, o Espírito Santo não vai me querer, porque eu não vou perdoar meu pai. Eu lembro que eu saí da igreja e fui até minha casa chorando, dentro do ônibus, porque eu falei assim, mas ele não merece o meu perdão. Aí ao mesmo tempo vinha a palavra e falava assim, mas nem você é merecedora de nada. E aí eu cheguei até o portão, eu falei, pai, tinha um nó na minha garganta enorme, me perdoa. Aí ele olhou assim, perdoar de quê? Aí eu falei, não sei, eu só preciso te pedir perdão. Ele não entendeu nada, mas ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu senti um peso saindo de cima de mim. E aí ele falou pra mim assim, eu aceito, também me perdoa. Tudo isso foi essencial na minha vida, né? Para que eu pudesse receber o que estava por vir, que era o mais precioso, né? E aí, um certo dia, numa reunião de quarta-feira, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu tô aqui. Se o Senhor quiser esse lixo que tá aqui, pode fazer o que o Senhor quiser de mim, porque a partir de agora eu tô decidida. Aí eu fui totalmente envolvida de uma certeza. Foi assim, fica até difícil de explicar, porque eu tive alegria, eu tive paz. E o mais incrível de tudo foi eu ter, de uma forma muito clara, a voz dele dizendo para mim assim: eu sou contigo. Foi a coisa mais rica, a coisa mais especial que uma pessoa pode receber. Então eu já saí dali com, com todas as direções que eu precisava, que o mundo lá fora não me dava. E o Espírito Santo, ele foi ao contrário de tudo isso. Ele veio com a certeza, com a alegria, com a paz. Ele fez eu esquecer todos os meus traumas. Até a paisagem, quando eu saí para fora da igreja, eu olhava assim e eu via uma vida a cores. Não era uma vida sem cor, como eu sofria com a depressão. E detalhe, eu já saí dali com mais sede de falar de Jesus para as pessoas.
Eu queria gritar para o mundo inteiro ouvir. Ele tá aqui, ele falou comigo, foi real. Eu falo com toda certeza, eu posso perder filho, eu posso perder relacionamento, eu posso perder trabalho, eu posso perder qualquer coisa. Mas eu falo para ele, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Porque se o Senhor tirar o teu espírito de mim, acabou. Eu não sou nada sem ele. Hoje, para surpresa de todos, eu cuido do meu pai. Meu pai hoje tem 81 anos de idade. Eu não tenho lembranças, eu não tenho tristeza dentro de mim. Pelo contrário, eu cuido dele com muito amor. Minhas filhas também foram curadas dos seus traumas que elas tiveram. Sou uma nova filha, uma nova mãe, uma nova mulher e uma mulher totalmente feliz. Eu quero falar com as pessoas que nesse momento estão depressivas. A depressão, ela oprime a pessoa. Eu quero que você entenda uma coisa. Pare tudo que você faz agora para ouvir as próximas palavras que eu tenho a anunciar. Porque o que você vai ouvir agora vai mudar a sua vida. A depressão, ela tem uma causa. A depressão, ela tem uma razão. Ninguém fica depressivo do nada. A palavra já fala, a pessoa se deprime. Houve uma causa. Como você acompanhou nesse testemunho. No caso dela, ela sofreu abuso do próprio pai. Não bastara isso, também o seu pai foi corresponsável do assassinato, da morte da sua mãe. A mãe que já vinha sofrendo violência doméstica. E quantas mulheres sofrem com violência doméstica? Já não era o suficiente, tudo que ela passou também veio o abuso das próprias filhas. Olha a situação que essa mulher vivia. Ela tinha todos os motivos para não perdoar. Ela tinha todos os motivos para condenar esse homem, para não olhar mais na cara dele. Mas você viu a diferença quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa? Ela perdoou o próprio pai. E hoje ela é responsável, é cuidadora dele. Porque só o Espírito de Deus realmente pode fazer essa transformação acontecer na vida de alguém. Eu quero dizer para você, perdoe. Eu sei que é difícil falar isso, mas o perdão, ele abre a porta do céu. Enquanto você viver magoada, enquanto você viver oprimida com os traumas do passado, você não vai conseguir ver a luz. Você vai continuar vivendo na escuridão. Veja que muitas pessoas enxergam o mundo em cinzas. E por mais que ela tente, por mais que ela queira, ela não consegue, porque a luz a incomoda. Minha amiga, meu amigo, ela passou a enxergar a cores. Ela passou a ver tudo diferente, porque Deus entrou. Então saiu aquela visão errada, saiu aquela tristeza e ela superou. Isso que ela viveu já não a machuca mais. Você que está ferido, machucado, você que está triste por alguma situação do passado, por uma perda, por uma traição, por uma rejeição, por um abandono, eu quero convidar você para nesta quarta-feira estar conosco, aqui na Universal em Guarapuava, ou na Universal mais próximo da sua casa, para que você também venha alcançar esse perdão e liberar o perdão. E uma vez perdoando, você será perdoado. E a partir desse perdão, eu tenho a certeza que você verá a luz de Deus na sua vida. Vamos ao intervalo que fala desta quarta-feira e já voltamos. Você pode correr atrás de muitas bênçãos. E ainda que todas sejam conquistadas,
nenhuma delas jamais terá a importância de ser a própria bênção. Isso mesmo, ser a própria bênção. Como Deus fez com Abraão, e que hoje quer fazer com todos os que se entregam verdadeiramente. Nesta quarta-feira, 8 de outubro, a continuação do estudo Como se tornar a própria bênção, no Templo de Salomão. Às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com reuniões também durante o dia e em qualquer templo da Igreja Universal. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. E os testemunhos não param. Que história maravilhosa da Karen. Essa história com certeza tocou em você. Esse testemunho é o maior exemplo que você pode dar a volta por cima, que você pode recomeçar, que você pode fazer tudo diferente, que não precisa você continuar sofrendo e carregando essa angústia, essa dor. Dê a oportunidade para Deus mudar e transformar a sua vida. Nós vamos acompanhar agora uma história de fake news, uma notícia falsa. Quando uma pessoa ela recebe uma informação, hoje em dia a coisa mais fácil que tem através do avanço da internet, das redes sociais, da mídia, é você ouvir uma coisa que não é verdade, ainda mais agora com a inteligência artificial, não é verdade? Hoje eles criam o que eles querem, hoje eles conseguem produzir um fato ou uma imagem que não é verdade. E talvez você foi enganada. Você até hoje viveu enganado, como essa pessoa que agora você vai conhecer a história dela. Meu nome é Marcelo Vilas Boas, tenho 42 anos, sou empresário, atuo no ramo de vendas e jurídico. Eu vim de um berço católico, que tinha bastante preconceito já com a Igreja Universal. Eu cheguei até um momento que eu frequentei uma casa de encostos na época, e nessas casas, infelizmente, chegavam a fazer alguns trabalhos para o Bispo Macedo. Eu, especialmente, não cheguei a fazer nenhum trabalho para o Bispo Macedo, mas eu ouvi pessoas fazendo esses trabalhos. E eu não achava nada de errado nisso, porque eu acreditava que, de fato, a Igreja Universal, junto com o Bispo Macedo, só trazia maldade para as pessoas, que era uma seita, que era um grupo que ficavam para arrumar dinheiro, roubar dinheiro das pessoas. E eu lembro de algumas imagens do bispo contando dinheiro, que era mentiroso, que roubava, que de fato ele não deveria existir, deveria realmente ficar preso. E essa era a imagem que eu tinha da Igreja Universal e do Bispo Macedo. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu nunca sabia o que era esse vazio. Eu tentava completar com bebidas, chegava a utilizar cigarros, e vários tipos de bebidas eu cheguei a consumir. Noites, baladas, cada vez ficou apertando mais esse vazio. E até eu chegar no momento e falar diretamente com Deus que eu queria uma mudança na minha vida. E essa mudança veio depois quando eu conheci a minha esposa. Quando ela falou para mim que era evangélica, ela não informou qual a igreja que ela ia. E eu pensava dentro de mim, ela pode ir em qualquer igreja evangélica, menos na Igreja Universal. Eu levava ela de carro, deixava ela próximo da igreja, nunca chegava a deixar na porta da igreja, porque eu não sabia nem aonde era a Igreja Universal. Cresci na cidade e nunca prestei atenção. Minha esposa teve uma mudança repentina e nessa mudança me senti na vontade de ir na Igreja Universal conhecê-la. E eu fiquei muito atento ali para tudo que estava sendo dito, pela imagem que eu tinha do passado da igreja, de ladrões. E quando eu entrei, eu vi que o pastor não estava pregando nada sobre isso. Não estava pedindo dinheiro, não estava pedindo nada, ele estava dando exatamente a palavra. Eu fui abrindo totalmente meu coração ali, fui abrindo minha mente e fui identificando que tudo que sempre falavam da igreja, nada de fato era verdade. Inclusive até da oferta. Porque ali no momento que eu estava ali, foi pedido uma oferta, não foi pedido para ninguém foi obrigado a ir lá.
e nunca falou mal nesse tempo todo, desde o primeiro dia que eu entrei lá até hoje, eu nunca ouvi a igreja falando mal da outra igreja. E quando eu tinha essa imagem que falavam mal, que chegar lá eles iam fazer iam mexer com a minha cabeça, iam colocar um monte de coisa que nunca mais eu ia querer falar com ninguém, a não ser da Igreja Universal, e realmente não existia isso. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu ainda tinha um consumo de bebidas alcoólicas. Quando eu entendi de fato que realmente eu não precisava disso, que eu tinha que entregar tudo, não só metade, uma ponta, que eu entreguei tudo, no altar, Deus mostrou para mim que Ele era comigo, que Ele sempre estava ali comigo. E aí onde eu mudei minha vida, eu decidi, me batizei nas águas, uma reunião de quarta-feira, muito especial para mim. Eu indo até a frente, Deus mostrando para mim, eu enxergando totalmente o que Deus ia fazer com a minha vida. Quando eu me entregasse naquele altar, é a certeza do Espírito Santo. E foi maravilhoso. Daquele dia em diante, eu vi que Deus sempre estava ali comigo e Ele era comigo. Dentro de mim foi tirado aquele peso das costas. Nossa, tudo estava tranquilo. Hoje, meu casamento é totalmente abençoado, tem um casamento diferenciado. Com a presença de Deus, eu e minha esposa levamos a palavra, através do Grupo Resgate. Seguimos isso em todas as residências, fazemos resgate na casa de pessoas afastadas e tenho um filho muito abençoado, um casamento maravilhoso, tudo que um dia eu pedi para Deus. E como eu mesmo já passei pelo momento de fake news, eu digo assim para vocês que tem esse momento, que já passou por isso, independente da religião que você serviu, não fique com esse preconceito, porque eu já fiz parte disso. Se eu tivesse conhecido a Igreja Universal há tempos atrás, eu tinha certeza que eu poderia estar muito mais à frente, poderia ter ganho muito mais almas do que eu já ganhei até hoje. Ana foi uma mulher muito amargurada. Ana foi uma mulher que tinha sua madre cerrada pelo fato de não poder ser mãe. E acredito eu ser o sonho de muitas mulheres ter filhos. Quando a pessoa casa, o próximo passo é ter filhos, é completar, constituir aquela família. Mas ela não podia por ser estéril. Já a sua rival, a Bíblia titula como rival, a irritava porque ela tinha vários filhos. Essa tem sido a frustração da sua vida. Você querer algo, desejar algo e isso se ter sido impossível. Impossível para os homens, mas não para Deus. Porque quando você chegar na nossa catedral, nesse domingo, eu tenho a certeza que essa história vai mudar. Assim como Deus mudou a história de Ana, Deus também mudará a sua história. Tá bom? Prepare o seu copo com água, vamos ao intervalo e após esse intervalo, vamos falar com Deus. Mais que uma grande tristeza, é uma dor acumulada no íntimo da pessoa e torna a alma amargurada. Se você não tem poder de pôr um fim a esta dor que está vivendo, entregue-a a quem tem. Pois se a amargura de alma é o limite do ser humano, pode ser também o ponto de partida para Deus trazer a resposta que você tanto precisa. Neste domingo, 12 de outubro, o dia da audiência particular com Deus. Como Ana, que ao derramar sua alma diante de Deus, alcançou a resposta para sua dor e humilhação. No altar, você também poderá buscar a resposta divina. Às 7, 9h30 e às 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Para encontrar o mais próximo, acesse o localizador universal.org/localizar. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus.
agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, em favor da vida sentimental, da vida conjugal, de cada pessoa que está sintonizada conosco. Essa pessoa, meu Pai, que precisa da Tua bênção. Essa pessoa que está sozinha, triste, amargurada, saiu de um relacionamento que não deu certo e agora não consegue mais ser feliz, meu Deus. Essa pessoa que teve o seu casamento destruído, faça a Tua obra libertadora, transformadora. Quantos testemunhos essa pessoa já viu de pessoas que conseguiram se desvencilhar do medo, da tristeza e ter uma nova vida. Então que o Senhor faça isso, meu Pai, com mão poderosa. Liberta essa pessoa, transforma o coração, a mente, os pensamentos, os sentimentos. Só o Senhor para trazer a paz, para trazer alegria e fazer essa pessoa ter uma nova vida de felicidade. Que esta água seja abençoada, ungida, consagrada, para que esta pessoa seja forte em meio às lutas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, amigo, amiga, beba da água e seja fortalecido por Deus. Graças a Deus, respire fundo. Ele é o Senhor da sua vida. É Ele que vai trazer a pessoa certa ao seu lado, restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento, fazer de você uma pessoa de fato feliz, porque foi para isso que Ele criou o homem e a mulher, para viverem bem, felizes e em família. Deus abençoe a sua vida. Nós ficamos por aqui com a nossa participação, lembrando que nesse sábado nós teremos a Caminhada do Amor, dia 11 de outubro, aqui na Cidade dos Lagos, no Vale dos Sonhos. Convido a pessoa amada, você que gosta de alguém, ou deseja se aproximar de alguém, você que é solteiro, casado. Eu vou terminar esse programa deixando você com essa chamada, esse convite todo especial para a Caminhada do Amor 2025. Faltam poucos dias para a Caminhada do Amor. E você, já sabe o que é a Caminhada do Amor? Caminhada do Amor é a maior oportunidade para casados, solteiros, tirar um momento para cuidar do seu relacionamento. Ama, tira um momento para cuidar. Porque casal inteligente caminha junto. Então venha preparado para esse dia 11 de outubro, o tempo que você vai tirar com a pessoa que você ama. Inclusive, você receberá também perguntas para você fazer e assim um conhecer ainda mais o outro. E você não pode ficar de fora. Lutar é sempre estar de pé, debaixo do sol, mas a luz da fé. Te amo e é pra sempre. E será aqui, na Cidade dos Lagos, no Vale dos Sonhos. Dia 11 de outubro, venham participar. A Caminhada do Amor 2025 é para todos os casais que desejam estreitar o seu relacionamento. E será também para você, solteiro. Talvez aqui será o cenário onde você pode encontrar o seu amor. Meu amor, tá difícil poder arrumar um tempinho só pra nós dois, pra falar de todo... Faltam poucos dias para a nossa Caminhada do Amor aqui em Guarapuava, dia 11 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Cidade dos Lagos. Ande um pouco devagar.